computador. Bom, bom dia a todos aí. Estamos, então, gravando essa aula. E a ideia é a seguinte, que hoje seja uma aula em que a gente discuta a lista, tá? Então, deixa eu botar aqui, a gente discuta, botar aqui no azulzinho, estava no branco aqui, sei lá por que motivos. Então, que a gente discuta a lista 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mais ou menos passar pelos exercícios e aí vocês vão perguntando, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá bem? Mas vocês vão perguntando, ok? Eu acho que os exercícios, eram 4 exercícios obrigatórios, né? E aí, os primeiros envolviam vetores, então eu me lembro que a primeira questão, a gente tinha, deixa eu fazer um desenho aqui, a gente tinha um ponto O aqui, a gente tinha um ponto A ali, deixa eu fazer também o seguinte, pegar aqui, eu já estou fazendo um desenho conveniente para mim, tá? Mas eu já vou explicar para vocês. Então, o que acontecia era o seguinte, tinha um ponto O, um ponto A, um ponto B, e aquela notação de vetorzinho A minúsculo igual a Azão menos O é uma notação, é a notação, acho que do Grassmann, para o vetor que sai do O e vai até o A. Então, aqui tem esse vetor. A notação B menos O, e chamar esse cara de Bzinho, isso aqui é essa notação também. E tem um ponto P que eu já estou desenhando convenientemente na reta que liga, que passa pelos pontos A e B. Mas a pergunta do problema é justamente determinar uma condição para que o ponto B esteja na reta que passa pelos pontos A e B. Depois quer que esteja dentro, depois quer que esteja no ponto médio e assim por diante. Então, aqui, eu vou desenhar mais 2 vetorzinhos. Vou desenhar um em vermelho, que é o vetor que sai de A e vai até P, tá? Eu acho que basta isso que está aí. Vou voltar aqui para o azul. E esse vetorzinho que está aqui, ele é dado por... e esse vetor aqui é R, tá? O vetor que vai de O até P é o vetor R, tá bem? Então, um ponto P qualquer dessa reta que passa por A e B, um ponto P qualquer, ele tem um vetor posição que pode ser escrito como o vetorzinho A mais um escalar vezes o vetor que vai de A até P. Porque multiplicar um vetor por um escalar não muda a direção. Dependendo se o escalar é negativo ou positivo, pode até mudar o sentido. Mas se eu fizer isso, eu estou andando sobre essa reta que está aqui. Isso poderia ser até com P fora daqui. Eu ainda não estou impondo, ainda não impus a condição de que o ponto P esteja nessa reta. Tá bem? Agora, vou desenhar um outro vetor. Eu vou botar, sei lá, em outra cor aqui. Eu vou desenhar ele meio... Deixa eu botar aqui, tem que ser uma setinha aqui. Eu vou desenhar ele meio fora aqui para ficar fácil no desenho, tá bem? Mas ele é o cara que vai de A até B, tá? Pois bem, então agora eu vou escrever o seguinte, o vetor posição, um vetor de um ponto qualquer aqui, seria dado por Azinho mais, por exemplo, P menos A, esse cara daqui, esse cara é R menos A, né? Esse vetor daqui é R menos A.
Então, vou até fazer de outra maneira, tá? Esse vetor é o R menos A. E esse outro vetor aqui, que eu escrevi nessa outra cor, esse outro vetor, ele vou ver se o código de cores ajuda. Esse outro vetor é B menos A, tá bem? Então, ó, o vetor que sai de A para P é R do ponto P menos o A, que é o Azinho, que é o vetor posição do A. E a mesma coisa, o vetor que sai de Azão para Bzão é Bzinho menos Azinho. Esse ponto P ele poderia estar em qualquer lugar do espaço, mas esse primeiro item aí da questão, ele pede para que o ponto P esteja nessa reta. Ora, estar nessa reta, do lado de cá do A, ou do lado de cá do B, ou entre o A e o B, significa que esse vetor daqui, deixa eu voltar para o azulzinho, significa que esse vetor daqui tem que ser paralelo a esse daqui. Né? Se isso acontecer, eu estou garantindo que o ponto P está na reta que liga A e B. Então, a gente escreve isso da seguinte maneira. R menos A, menos o Azinho, né? Igual a um número, um escalar aí, vezes B menos A. Isso significa o seguinte, que o R e esse beta que está aqui, ele pode ser qualquer número real, por enquanto, tá? Porque eu não estou especificando se o P está entre A e B ou está fora desse segmento que liga A e B. Então, passando o A para lá, eu tenho que o R é igual a Azinho indo para lá, eu posso botar o Azinho em evidência e vai ficar 1 menos beta, que multiplica Azinho mais beta B. E aí a gente pode chamar isso aqui de alfa, porque acho que o enunciado, se eu não me engano, ele... Deixa eu chegar para cá o computador, peraí. Ele chama isso aqui de alfa. Então, a condição para que o ponto P, cujo vetor que sai de O até P é dado por R, para que ele esteja ao longo da reta que liga A e B, é que R seja igual a alfa Azinho mais beta Bzinho, onde alfa e beta são reais, mas alfa mais beta igual a 1. E alfa e beta são reais, entendeu? Então, essa que seria a resposta desse primeiro item, né? Acho que é o item I, não me lembro. E aí eu vou deixar vocês pensarem, porque tem muitos problemas e eu custei para começar por conta do probleminha aí na computação. Eu vou deixar vocês pensarem no resto, mas sempre pensando dessa forma. Por exemplo, vamos fazer oralmente aqui. Para que esse ponto esteja aqui dentro, você vai dizer que esse vetor, que é o R menos A, ele tem que ser um número, um escalar, vezes o Bzinho menos Azinho, mas esse escalar tem que ser menor do que 1, tá certo? Porque se for maior do que 1, ele passa fora aqui e fica lá fora. Se ele for negativo, está para lá, né? Então, a condição de que o ponto P esteja no segmento entre A e B é simplesmente dizer que o beta tem que ser menor do que 1. E aí você também tem que o alfa tem que ser menor do que 1. Nessa expressão que está aqui, o alfa mais beta tem que ser 1, mas você não tem nenhuma restrição do beta ser maior do que 1 ou menor do que 1. Porque a pergunta era apenas para estar nessa reta. Agora, se você quer que esteja dentro, entre o segmento que está entre A e B, então é só pensar e perceber que esses caras têm que estar entre 0 e 1. E depois, para estar no ponto médio, é só você dizer que esse vetorzinho aqui, que vai de A até P, é meio do vetorzinho que vai de A até B. Aí você garante que o ponto P esteja no ponto médio. E você vai perceber que isso é alfa igual a beta igual a meio. Tá bem? Então,
Vou deixar aqui o item 2i, que eu acabei fazendo oralmente, e o item 3i. São 3 itens? São. Esses itens aqui ficam para vocês escreverem em casa. Tá bom? Deixa eu botar isso mais para cima aqui, para não me atrapalhar. O problema 2, então aqui termina o problema 1. Gente, qualquer pergunta, vocês vão me parando, tá bem? O problema 2 é nesse mesmo espírito, só que ele é um pouquinho mais trabalhoso, tá? A gente vai ter, por exemplo, deixa eu fazer setinhos aqui, a gente vai ter um vetor azinho, eu vou ter um outro vetor aqui, tá? E aí eu vou ter aqui um paralelogramo, né? Não sei se eu vou conseguir desenhar direito isso. Tá, então isso aqui é um paralelogramo. E eu vou desenhar aqui as diagonais, tá bem? Então agora eu vou tirar a setinha aqui, eu vou ter essa diagonal. Para cá, e vou ter a outra diagonal também. E o primeiro item aí é pedir para mostrar que as diagonais se cruzam no ponto médio. Então, vamos chamar esse carinha aqui de A, vamos chamar esse carinha aqui de B, tá certo? E aí, a gente pode, só para facilitar, eu vou botar aqui umas letras, tá? E aí a gente quer o seguinte, eu posso escrever aqui C também. E aí eu quero dizer o seguinte, primeiro, eu quero achar a interseção dessas retas que estão aqui, né? Então eu quero ver qual é o ponto que pertence tanto à diagonal AB quanto à diagonal OC. E aí eu posso simplesmente escrever o seguinte, um ponto qualquer da diagonal AB, ele tem um vetor posição que é Azinho mais... Aí eu posso escrever mais um número, mais um escalar, né? Vezes esse vetor, vou desenhar em vermelho aqui, ó, o vetor que vai de A para B. Ó. Esse vetor aqui, eu vou deixar ele um pouquinho separado aqui, só para a gente entender. É o vetor que vai de A para B, tá bem? Então, esse vetor que está aqui em vermelho, ele é o Bzinho menos o Azinho. Concordam? Beleza. Então, olha só, voltando para cá, um ponto qualquer que esteja na diagonal AB, ele tem um vetor posição que pode ser escrito de outras maneiras também. Pode ser escrito como Azinho mais um número real vezes o vetor Bzinho menos A. Certo? Isso é um ponto dessa diagonal que está aqui. Agora, um ponto da outra diagonal é o seguinte, vou desenhar esse vetor aqui, uma outra cor. Desculpa, peraí que eu esqueci de trocar ali para... Poxa vida, apaguei aqui. Então, primeiro, deixa eu botar em azul de novo a diagonal. Vou redesenhar a diagonal OC, está desenhado aqui. E agora eu vou desenhar o vetor que sai de O até C. Então, é um vetor que vem para cá, tá certo? Botei um pouquinho separado ali, beleza? E olha só, um ponto que esteja na diagonal OC é um ponto que tem o seguinte vetor posição, um número real vezes o vetor A mais B. Por quê? Porque o vetor A mais o vetor B dá exatamente esse vetor cor-de-rosa.
Se eu multiplico por um sigma qualquer, eu tenho um vetor, é a posição de um ponto que está nessa diagonal. Então, se eu exijo que eles sejam iguais, eu estou buscando quem são os valores de lambda e sigma que fazem com que esse ponto que estava na diagonal AB também esteja na diagonal OC. E aí a questão de passa para um lado, passa para o outro, a gente pode passar tudo para o lado de cá, então a gente tem assim, ó, pensando no Azinho, 1 tem menos lambda, passando o sigma para cá, menos sigma, que multiplica o vetor Azinho. Depois eu tenho mais, para o vetor Bzinho, eu tenho lambda menos sigma, Bzinho, igual a vetor nulo. Como esses caras daqui são linearmente independentes, esses caras são linearmente independentes, você vai obrigar que, para que isso seja verdade, cada coeficiente aqui vai ter que ser igual a zero. Então, você vai montar um sisteminha que tem 1 menos lambda menos sigma igual a zero e tem lambda menos sigma igual a zero. Daqui, você tira que lambda igual a sigma. Quando você joga aqui, lambda igual a sigma, aí fica 1 menos 2 sigma, passa para lá, o sigma fica 1 sobre 2, que é igual ao lambda também. Então, isso aqui... E aí, se o sigma é 1 sobre 2 e lambda também, você percebe que você está... volta nessa posição aqui, esse cara é exatamente o cara que se andou metade, é o Azinho mais meio vezes esse vetor B menos A. Então, você está bem no ponto médio. E a mesma coisa vale para o sigma, você está bem no ponto médio do AC. Eu fiz esse com um pouquinho mais de detalhe, porque eu não vou fazer o item seguinte, tá? Farina? Oi, pode falar. Só Oi, para avisar Laura. que e aí? A última linha tá cortada para mim. Eu não tô conseguindo ver a última linha só Tá da bom. televisão. Então, eu vou repetir esse sisteminha aqui em cima, tá bem? Então, como A e B são linearmente independentes, né? A e B são LI. Logo, você vai ter que, para que essa combinação linear seja zero, você tem que esse coeficiente 1 menos lambda menos sigma tem que ser zero, simultaneamente com lambda menos sigma, que é a linha que você não estava lendo, igual a zero. Você tem esse sistema. Da linha de baixo, você tira que lambda igual a sigma, e quando você joga na de cima, você obtém que lambda igual a meio igual a sigma, que é a resposta do problema. E se você volta com esse lambda igual a meio, ou sigma igual a meio, na posição do carinho do ponto que estava na diagonal OC, bota meio aqui, você vai parar no meio dessa diagonal. Se você bota meio aqui, você andou A para cá e andou só meio do vetor B menos A. Então, você chega na metade dessa diagonal também. Então, ficou mostrado que aquele ponto que você queria que estivesse simultaneamente na diagonal AB, que é o lado esquerdo, e na diagonal OC, esse ponto ele é único e ele está no ponto médio das diagonais. Entendeu? Beleza, Obrigada. Laura? Valeu, beleza. Tá, agora, gente, vocês vão fazer, eu vou deixar para vocês fazerem isso, tá? Deixa eu mudar de página aqui. Ah, maravilha. Então, o outro item, ele é mais elaborado um pouquinho, mas o espírito é totalmente o mesmo. Então, aqui, acho que é o item 2. Então, aqui, esse item 2i. E aí você tem um triângulo. Então, você tem aqui um cara assim. Aí você tem aqui um cara assim.
Para cá, não. Enfim, aí você tem um cara aqui. Estou fazendo um triângulo aí qualquer. Tá? E aí depois você vai traçar as medianas. Né? Então você tem aqui, sei lá, mais ou menos aqui, pontinho. Vai ter mais ou menos aqui a metade desse lado. Aqui vai ter, sei lá, metade desse lado. E você vai ligar os vértices à metade, ao ponto médio do lado oposto. Né? Então você tem aqui, esse cara vem até aqui. Está mal feito aqui. Bom, é só para vocês terem uma ideia, né? Esse cara daqui vem para cá. E aí, espera aí, deixa eu melhorar um pouquinho. E aí você tem um outro carinha que vem daqui. Você vê que o meu desenho ficou ruim, né? Porque não está passando ali direito. Vamos forçar a barra e agora ele passou. Tá bom. Então, gente, agora para mostrar que, que esse ponto que está aqui está 1/3, né, desse segmento. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, só que agora tem que tomar cuidado com, por exemplo, esse vetorzinho que sai, deixa eu botar aqui, esse vetor que sai daqui para cá, desculpa, eu não fiz ele como vetor, então deixa eu apagar aqui rapidinho, deixa eu fazer ele como vetor, tá? Uma setinha aqui. Então, esse carinha daqui, ué, o que aconteceu? Esse carinha daqui, tá bom? Ele é metade desse carinha daqui, né? Que a gente já tinha. Eita, desculpa aí, gente, a falta de prática com esse aplicativo aqui. Bom, e tinha um vetorzinho. Vou fazer aqui a mão, esse cara. Esse vetorzinho que ia, né, desse ponto aqui, que poderia chamar, se quiser também chamar de O, A, B. Mas esse vetorzinho aqui era o Bzinho, esse vetorzinho do O para o A, a gente pode chamar de Azinho. Esse vetor daqui, que está em cor-de-rosa, esse vetor é Bzinho sobre 2. Porque esse ponto é o ponto médio. Então, vão aparecer aqui uns carinhas que são uns carinhas divididos por 2. Por exemplo, esse vetor que vai de A para B, o vetor que vai de A para B é o vetor Bzinho menos Azinho. Ok? E aí, obviamente, o vetor que vai de A até o ponto médio do segmento AB, esse vetor, ele é metade desse daqui. Então, esse carinha daqui é meio que multiplica B menos A. Por que eu estou fazendo isso? Porque, novamente, eu vou querer buscar pontos que estão nessas semi-retas, nesses segmentos de reta aqui, que estão em vermelho. Né? E, para isso, lembrando que esse ponto está na metade do OB, que esse ponto está na metade do OA e esse ponto está na metade do AB, então vocês têm que, por exemplo, um ponto que esteja nessa reta que eu vou chamar O'O', tá? Um que esteja nesse segmento de reta O'O', né, um ponto pertencente a O'O', né, ele tem vetor posição que é um certo... Eu vou montar esse vetor é Azinho, vê se vocês concordam comigo, mais meio
de B menos A. O que eu fiz até agora? Ainda não acabei, não. Ainda não é a resposta, não. A está aqui, mais meio de B menos A, então eu estou com esse vetor posição O'. Se eu multiplicar esse cara daqui por um certo gama, então eu estou com uma posição aonde eu quiser ao longo dessa reta que passa por O', entendeu? Então vocês vão precisar escrever a posição de pontos que estão sobre essas retas vermelhas aqui, tá certo? E para isso, como essas retas vermelhas são definidas como sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, vocês vão precisar desses vetores aqui, ó. No caso, Bzinho sobre 2, em algum momento vai precisar do Azinho sobre 2 e coisas do gênero. E aí vocês vão forçar que um ponto que esteja nessa reta aqui, ou nesse segmento O', também pertença a esse cara daqui. Então, por exemplo, vamos chamar de... deixa eu chamar de A', esse ponto daqui, ó, A', tá? Então, o ponto oposto a um vértice vai ter a mesma letra com uma linhazinha. Então, aqui, ó, oposto ao vértice O é o A', no ponto médio do AB, né? Oposto ao vértice A, eu chamei de... Aqui do O era o A'. Oposto ao vértice A, no ponto médio de OB, eu chamei de A'. E aqui poderia ser, então, o B', tá certo? Então, por exemplo, vamos ver agora, é a última coisa que eu vou escrever e vou deixar para vocês fazerem. Agora eu quero alguém que esteja que esteja no A', tá certo? Quem está no A'. Então, primeiro eu vou escrever, olha, A, tá? Mais um vetor que sai do A para o A', só que multiplicado por um escalar. Porque aí eu controlo quanto que eu andei aqui, né? Então, vocês vão escrever assim, ó, Azinho, que aí é a posição desse cara, mais, aí eu penso nesse vetor A', só que eu multiplico A' por um número, que vai poder me botar aqui, 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 mas vai me botar necessariamente nessa reta. Então, aqui eu vou ter mais um alfa, que multiplica quem? Quem é o vetor A'? O vetor A' é B sobre 2 menos Azinho. Eu vou repetir, tá bem, gente? Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu quero achar a interseção entre os segmentos de reta vermelhos. Então, eu estou escrevendo, por exemplo, estou pegando aqui o O' e o A'. Eu estou escrevendo o vetor posição de um ponto que necessariamente esteja no segmento O'. Como é que eu faço isso? Eu escrevo gama vezes o vetor O', né? Porque aí o O' é isso que está aqui. Qualquer número multiplicado pelo O' vai estar aqui, ou fora do O', ou para cá, ou aqui dentro, enfim. Esse cara com gama aqui qualquer, né? Na verdade, o gama vai acabar tendo que ser entre 0 e 1, né? Eu tenho que estar aqui dentro. Mas isso vai sair na solução. Então, isso aqui me dá a posição de qualquer ponto numa reta que passa por O'. Né? Analogamente, eu tenho... e o O', por que ele foi isso que está aqui? Ó? O O' é a soma do Azinho com metade do AB. E metade do AB, como esse vetor AB é o Bzinho menos o Azinho, isso é meio do Bzinho menos Azinho. Então, isso aqui é um ponto qualquer nesse segmento O' aqui. Né? A mesma coisa vale para o A', tá certo? O A', eu tenho Azinho, que é esse vetor que está aqui, mais. E aí eu somo um número, um escalar multiplicado pelo A', porque aí eu vou caminhar por aqui. Né? Então eu tenho Azinho mais alfa, que multiplica o vetor A'. Mas o vetor A' é
a diferença de B sobre 2, porque o A' está no ponto médio do segmento OB, menos A. Então, está aqui. Ó. Deixa eu afastar isso para cá. Então, esse cara daqui seria só isso aqui. Ó. Isso aqui, que é o B sobre 2, esse cara seria o vetor que sai de A para a linha. E assim por diante. Então, vou botar aqui 3 pontinhos, porque falta ainda um outro segmento ali de reta vermelhinho. E aí vocês vão exigir que esses caras sejam iguais. Então, esse tem que ser igual a esse, depois esse tem que ser igual àquele, e aí faz aquilo que eu falei, né? Passa tudo para um lado, vai ter uma combinação linear de A e B, igual a 0. Como eles são LI, vocês vão obrigar que os coeficientes sejam nulos e, com isso, vão ter um sisteminha e vão descobrir quem é gama, quem é alfa e quem é beta, sei lá, o outro parâmetro que vocês vão descobrir aí. E aí vocês vão encontrar valores para esse cara. Por exemplo, o gama, vocês vão encontrar que o gama é 2/3, porque o que quer se mostrar é que esse carinha daqui é 1/3 do total, tá? E assim por diante, tá bom? Então, vou deixar vocês terminarem isso em casa, ok? Então, ele tem o mesmo espírito, do outro problema, só que é um pouquinho mais trabalhoso. O problema 3 eu gosto muito, ele é bem rápido, ou até para ganhar espaço, né? Eu vou escrever aqui o problema 3. O problema 3 é o seguinte, quando eu tenho, imagine que vocês queiram calcular um vetor, e eu chego para vocês e digo só que eu conheço o produto escalar desse vetor por um vetor conhecido Azinho. Então, eu quero calcular o vetor V, sabendo que V escalar Azinho é conhecido, é alfa. E eu sei quem é o Azinho. Será que eu consigo calcular só com isso quem é o vetor V? Aí vocês vão dizer que não, porque se eu somar ao Azinho, se eu somar ao meu V, que eu encontrei um vetor perpendicular a esse Azinho, como o produto escalar de vetores perpendiculares entre si é nulo, então eu tenho uma outra resposta para o problema. Ou seja, dar só o produto escalar de V por um vetor conhecido Azinho. Né? Então, se eu der isso que está aqui, eu quero encontrar o vetor V, e eu digo para vocês, olha, o produto escalar de V por um vetor conhecido, esse valor é conhecido. Será que isso determina o vetor V univocamente? Não, porque eu poderia somar um carinha perpendicular ao A e daria o mesmo resultado. Por outro lado, será que se eu desse somente o produto vetorial do vetor V com o vetor conhecido Azinho, ou seja, eu conheço quanto vale esse B aqui, será que se eu desse somente esse produto vetorial, ou seja, eu conheço quem é B e A, será que eu sei quem é o V? E, novamente, também não, porque eu posso somar um cara paralelo ao A e o produto vetorial entre dois vetores paralelos é nulo. E aí vem a pergunta, tá bom, será que se eu der o produto escalar por um vetor conhecido A, então eu conheço o Azinho e digo que o V escalar Azinho é alfa, que é conhecido, e eu também der o produto vetorial do V que eu quero encontrar pelo mesmo A conhecido e digo quanto vale isso. Será que agora eu consigo ou será que eu dei coisa demais e ficou super especificado o meu problema? Entendeu? Ou será que isso determina? E aí a gente vai ver que determina, e uma maneira rápida de ver isso, por exemplo, é a gente tomar aqui, eu podia até usar um pouco a teoria das cores, que eu ainda não usei, apresentar para a turma a teoria das cores. Eu pego esse carinha daqui e tomo o produto vetorial em ambos os lados por A.
E aí o que eu obtenho? Eu obtenho o seguinte, usando uma fórmula que eu demonstrei a aula passada, mas cuidado com esse demonstrei, né? No meio da demonstração eu falei, olha, por falta de tempo, façam em casa a demonstração, ou revisem em casa a demonstração que está no slide seguinte. Naquele slide de delta de Kronecker e símbolo de Levi-Civita, tem a demonstração dessa fórmula. E eu acabei pedindo como exercício obrigatório até. Então eu vou... seria assim, né? Porque não é associativo, produto vetorial. Então eu vou usar a fórmula. E a fórmula é A escalar A vezes V. Isso é a fórmula que vocês vão ter que deduzir, e está deduzida na aula que eu gravei para vocês. Esse escalar esse vezes o vetor V menos esse escalar esse. Então, vou botar aqui V escalar A vezes o vetor A. Isso aqui é igual a A vetorial B. E esse cara daqui é alfa, que é conhecido. Esse cara daqui é A2. Então, passando esses caras para o lado de lá, eu tenho que V, que é o cara que eu quero calcular, é igual a alfa vezes A mais A vetorial B sobre A2. Bonito isso, né? Um probleminha simples, mas eu vou fazer agora um comentário muito legal que vocês vão curtir. Talvez vocês curtam isso mais para frente, quando vocês virem estudarem eletromagnetismo. Mas deixa eu resumir o que eu fiz, e aí eu vou fazer um comentário que eu acho que vale a pena. Então, a pergunta aqui era a seguinte: se eu der só o produto escalar de V por um vetor conhecido Azinho, eu tenho um Vzinho? Não, não é suficiente. Se eu der só o produto vetorial de um vetor V por um Azinho conhecido, eu tenho o vetor V? Também não, é muito pouco. Se eu der o produto escalar e o produto vetorial de um vetor V, que eu quero descobrir, por um vetor conhecido Azinho, será que eu consigo o meu vetor V? Consegue, e eu acabei de mostrar quanto que ele vale. Né? Você conhecia o vetor A. Você conhecia quanto era o produto escalar. Opa, o que aconteceu aqui? Eu estava aqui. Tá. Você conhecia o produto escalar de V por A e você conhecia o produto vetorial de V por A. Conhecendo esse produto escalar e esse produto vetorial, você monta o vetor. É muito bacana isso. E agora eu vou fazer uma pergunta muito mais complicada para vocês pensarem. Quer dizer, a gente não vai ver isso aqui, isso a gente não precisa, mas é só uma observação. Tem um teorema chamado teorema de Helmholtz, que é um teorema muito importante que vocês vão usar em eletromagnetismo em particular, e ele faz a pergunta parecida, né? Será que se eu conhecer a divergência, né? Será que se eu conhecer a divergência, vamos supor que eu chegue para vocês e fale assim, olha, a divergência de um campo vetorial F, eu conheço, ela é uma função D de divergência. Então, eu dou a divergência de um vetor para vocês, de um campo vetorial para vocês. Vocês conseguem me dizer quem é esse campo vetorial? E a resposta vai ser não. E quem já fez a lista, ou quem ainda não fez, quando fizer, vai saber o seguinte, que divergência do rotacional de alguém é identicamente nulo. Isso é um exercício, eu não sei se está entre os obrigatórios ou não, tá? Mas eu posso até comentar já já. A divergência do rotacional de alguém é identicamente nulo. Então, se eu der o div de alguém para vocês, você não consegue me dizer quem é esse F. Porque se eu encontrar um F, vem alguém e fala, Farina, eu tenho um outro F. É só pegar o teu F e somar com o rotacional de qualquer campo vetorial, que eu vou ter a mesma divergência, já que divergência do rotacional é identicamente nulo.
Então, dar só a divergência de um campo vetorial não nos permite descobrir o campo vetorial. Isso faz paralelo com isso aqui, ó. Dado o produto escalar de V por um vetor, não nos permite dizer quem é esse vetorzinho V. É apenas um paralelo, tá? Agora, e se eu der somente o rotacional? Rot de F igual a C. C é outro campo vetorial. Eu usei a letra C por conta de circulação, tá? Porque rotacional tem a ver com circulação. Mas foi só uma notação bobinha. Tudo bem. Então, olha só. Se eu agora desse somente o rotacional de um campo vetorial, vocês conseguiriam me dizer quem é o campo vetorial? E, novamente, quem já fez a lista, ou agora, talvez até quem não tenha feito a lista, mas tenha feito um bom curso de Física 1, pode se lembrar de que força conservativa podia ser escrita como gradiente de alguém, certo? Física 1, F igual a menos grade U, onde U era a energia potencial. Toda força conservativa podia ser escrita como menos gradiente de uma função definida como energia potencial. Pois bem, e força conservativa, qual era a definição de força conservativa? A definição era de que o trabalho entre dois pontos, né, a integral de linha de F escalar dr, independia do caminho. Novamente, de vez em quando, eu vou parar aqui para dar um golinho de água. E dá para mostrar que pegar a integral de linha de F de A até B por um caminho C1 e dizer que é igual a um caminho, a mesma integral de linha por um caminho C2, com C1 e C2 arbitrários, isso é equivalente a dizer que a integral de uma força conservativa ao longo de um caminho fechado, ela é identicamente nula. E aí, se vocês usarem o teorema de Helmholtz, o teorema de Stokes, que relaciona lá fluxo do Roth igual a circulação do campo, né? Vocês vão ver que o rotacional de toda força conservativa é nulo. Mas toda força conservativa é grade de alguém. Então, o Roth do grade tem que ser identicamente nulo. Eu dei uma volta super longa para mostrar com argumentos físicos que Roth do grade é zero. A gente vai mostrar isso em meia linha, usando o símbolo de Levitivita e tal. Em meia linha, a gente mostra que Roth do grade de qualquer função é zero. Então, tudo isso foi para falar que se alguém der o rotacional de um campo para vocês, disser, olha, rotacional de F é esse campo vetorial C. Quem é F? Vocês vão dizer, olha, não dá para descobrir univocamente, porque se eu descubro um F cujo Roth seja C, vem um colega meu e soma a esse F qualquer gradiente, o gradiente de qualquer função. Como o Roth do grade é zero, você também teria um F que teria o mesmo rotacional. Tudo isso é para dizer que dar o rotacional de um campo vetorial não especifica univocamente o campo. E isso tem um paralelozinho com esse probleminha inocente aqui de vetores, né? Dado o produto vetorial de V por um vetor, eu não consigo especificar o vetor univocamente. Agora, surge a questão, então, e se eu der esses dois camaradas, será que eu determino univocamente? Será que eu dei condições demais? Ou seja, dar a divergência do campo vetorial e dar o rotacional do campo vetorial. Perdão, vou dar um olhinho aqui. Será que isso super especifica o campo vetorial ou não? Então, esse teorema, ele é um teorema, eu não vou escrever aqui porque ele é longo e tal, ele é um teorema que vai responder a essa pergunta, tá bem? Esse teorema é famoso e ele mostra o seguinte, que em 3 dimensões, todo campo vetorial que satisfizer certas condições, basicamente essas condições são o seu comportamento no infinito. Você tem que dizer que ele cai mais rapidamente do que uma certa lei de potência. É algo bastante
razoável, até porque em eletromagnetismo a gente trabalha com distribuições localizadas de cargas e correntes e tal. Então, as condições impostas no teorema de Helmholtz vão ser satisfeitas na maioria esmagadora dos casos. Então, esse teorema ele te responde isso, ele te diz o seguinte, olha, sob certas condições de como que cai no infinito, dado o div e o hot de um campo, você determina univocamente aquele campo. É como aqui, né? Dada o produto escalar e o produto vetorial de V por um certo vetor, a gente conseguiu determinar aqui o nosso Vzinho. Então, é muito bonito porque é interessante você separar o campo. E esse teorema mostra também que, ao demonstrar o teorema, que todo campo vetorial em 3 dimensões pode ser separado na soma de 2 termos. Um termo que tem... assim, ó, todo campo vetorial ele vai poder ser separado na soma de 2 termos, que eu vou chamar de um cara transverso mais um cara longitudinal. Eu vou escrever assim, tem gente que bota umas coisinhas paralelas, onde o primeiro termo não tem divergência. E o segundo termo, eu estou com medo daqui já... Laura, está vendo aqui o que eu estou escrevendo agora? Oi, Está vendo? tô vendo. Tá. Valeu. Onde o hot da parte chamada longitudinal é nula. Então, olha que coisa bacana. É claro que isso, como eu falei, sob certas condições, tá bem? É o que eu estou escrevendo aqui para quem não estiver lendo, está muito no finalzinho aqui. Então, esse teorema é um teorema muito bacana que diz o seguinte, todo campo vetorial em 3 dimensões pode ser decomposto na soma de 2 campos vetoriais, onde um deles não tem divergência, isso é chamado de campo solenoidal, e o outro não tem rotacional, é chamado de irrotacional. E dá para mostrar quais são as expressões desses caras, e elas são expressões que são dadas em termos de D e de C. Ou seja, conhecidos D e C, você mostra que, sob certas condições, o campo F fica univocamente determinado. Eu sei que isso aqui está bem acima do que a gente está fazendo, ninguém vai usar isso aqui em mecânica clássica, mas esse probleminha é um probleminha que eu até gosto de passar quando estou dando eletro, porque tem esse paralelo. E até porque tem uma demonstração desse teorema usando transformadas de Fourier. Vocês sabem que vocês vão aprender que, usando essas tais transformadas de Fourier, essas equações diferenciais vão virar equações algébricas. E aí você vai precisar usar a solução desse problema 3. Então, tem uma demonstração, tem várias demonstrações desse teorema. Uma delas passa por saber o resultado desse problema 3. Por isso é que eu botei o problema 3 aqui e por isso é que eu comentei o teorema de Helmholtz. Não é para ninguém entender o teorema agora, longe disso. É só para saber que tem um teorema muito interessante que separa todo o campo vetorial numa parte sem divergência e numa parte sem rotacional. E é importante esse papo de divergência rotacional, porque vocês perceberam lá no estudo de Física 3 que a natureza gosta, pelo menos no eletromagnetismo, mas isso também vai aparecer em outras teorias, hidrodinâmica, vai estar impregnado de divs e hots e tal. A natureza gosta de escrever as suas leis, isso fica evidente ali no eletromagnetismo, em termos de divs e hots. E vocês sabem que quem assistiu já às minhas aulas de divergência e rotacional, embora a gente só vá usar isso muito pouco e bem mais para frente no nosso curso, quer dizer, rotacional assim que aparecer força conservativa. Eu sugiro que vocês já assistam essas aulas, que aí já fica esse pacote matemático todo estudado aqui no início, mas vocês vão ver que a divergência ela é uma densidade volumar de fluxo e o rotacional tem a ver, as suas componentes, a componente Z de um rotacional de um campo, tem a ver com a circulação
daquele campo em torno do Z-chapéu, do eixo Z. A componente X do rotacional de um campo tem a ver com a circulação daquele campo em torno do eixo X. E circulação é a integral de linha do campo, né? Circulação é exatamente a integral do F escalar dl ao longo de uma curva fechada. Então, a natureza ela escreve suas leis em termos de circulações e fluxos. As leis de Maxwell são essas coisas, né? Fluxo do campo elétrico tem a ver com carga que está ali dentro, né? Fluxo do campo magnético é zero, porque não tem monopolo magnético. Aí depois tem circulação do campo elétrico, tem a ver com variação temporal de fluxo do campo magnético e assim por diante. As leis de Maxwell relacionam fluxos e circulações e, claro, tem fontes ali também, né? E quem quiser escrever as equações de Maxwell na forma diferencial, obviamente ela vai perceber que elas vão ser escritas em termos de divergências e rotacionais. Porque, como eu falei, divergência, densidade e volume de fluxo, e rotacional tem a ver com densidade superficial de circulação. Tá? Bom, mas vamos adiante aqui, por causa do adiantado da hora. Aliás, queria pedir desculpas aí na aula passada, porque eu passei muito da hora e muita gente tem aula depois. Eu vou tentar não repetir isso, tá bem? Então, peço desculpas desde já. Tá? Repito, para quem não tiver posto ainda no chat o nome completo e o e-mail, que o faça agora. Depois a gente tem o probleminha 4, tá? E no problema 4, são vários itens, eu vou falar só de um item que está gravado na aula, mas que é um item sutil. Então, aqui são demonstrações, né? Então, são várias demonstrações. Então, aqui tem demonstrações. E uma delas, que eu não me lembro mais qual é o... Deixa eu ver se está anotado aqui. Isso aqui acho que é o item... Não sei se é o item A, talvez seja o item A, sei lá. O item A era para mostrar isso aqui, ó. Epsilon I JK, Epsilon L N K. Então, como o índice K está repetido, tá? Tem uma soma implícita nesse índice. Está invisível, mas tem uma soma aqui. Então, era para mostrar que isso era delta de IL, delta de JN, menos delta de IN, delta de JL. Essa fórmula é muito importante. Em elétron, então, em fluidos, vai ser muito importante. Em mecânica, vai aparecer muito em duplos produtos vetoriais e coisas do gênero. Bom, uma maneira de demonstrar essa fórmula é percebendo o seguinte. Vocês lembram da definição do símbolo de Levi-Civita? A definição veio daqui, ó. O produto vetorial de EI chapéu com EJ chapéu, esse I e J aqui não são componentes, é o iésimo vetor da base, tá? Esse cara, né, eu tinha escrito um somatório, mas aqui eu já estou escrevendo na notação de Einstein, então tem o K repetido. Isso foi a definição do epsilon. Eu defini o epsilon de modo que essa fórmula valesse para todos os valores de I e J, tá certo? Ora, se eu definir dessa maneira, eu estou dizendo que esse vetor, isso aqui é um vetor, tá bem? É uma combinação linear dos vetores da base. Ora, então, esse carinha daqui, ele é identificado como sendo a componente K desse produto vetorial. Vocês concordam comigo? A componente K desse produto vetorial é o epsilon IJK. Por definição, nós definimos o símbolo de Levi-Civita dessa maneira daqui. E como aqui, né, tem um somatório em K, um vetor está sendo uma combinação linear dos vetores da base. Ora, cada coeficientezinho que está do lado do EK, né, é a componente K daquele produto vetorial. Analogamente, então, a gente também tem que esse outro carinha daqui, ó, epsilon L N K, ele também é a componente K de EL chapéu, produto vetorial com EN chapéu. Componente K desse.
Isso por definição do epsilon. Então, logo, isso foi um lembrete, eu estava relembrando a definição. Logo, nós temos o seguinte, essa expressão daqui, esse lado esquerdo, esse epsilon de IJK, epsilon de LNK, tá? Isso aqui pode ser escrito como a componente K do produto vetorial EI chapéu com EJ chapéu, né? Com a componente K de EL chapéu, vetorial EN chapéu, componente K. Então, repetindo, esse cara daqui é esse cara daqui, ó, é esse daqui. E esse outro cara, tudo por definição do epsilon, esse outro cara é esse cara daqui. E vocês estão vendo uma soma em K. Né? O K está repetido, tem uma soma em K. O que é pegar um vetor, pegar a componente K de um vetor, multiplicar pela componente K de outro vetor e somar em K? O que é isso? Laura, você que está aí, me diga aí, o que é isso? Laura, está me ouvindo? Está aí ou não? Oi, estou aqui sim. Ah, tá. Não tem problema nenhum se a pessoa não tiver, tá? Porque eu sei que às vezes a pessoa vai tomar um café, vai ao banheiro, vai beber água, fiquem à vontade, tá? Se eu perguntar e ninguém responder, eu chuto outro nome, tá? Então, Laura, eu tenho um vetor, não importa se esse vetor é dado por um produto vetorial, sei lá. Eu tenho um vetor e tenho outro vetor. Eu peguei a componente x do primeiro, multipliquei pela componente x do segundo e somei com o produto da componente y do primeiro com a componente y do segundo e ainda somei com a componente z do primeiro multiplicado pela componente z do segundo. O que é isso? É o produto interno, né? Exatamente. Não, pode falar, gente. Eu chamei a Laura, mas qualquer um pode falar, é porque eu não conheço os nomes de todo mundo. A Laura eu conheço porque ela é do grupo, eu oriento ela. Tal. Alô? Alô? Aqui foi mal. Oi, estamos ouvindo. Estou ouvindo. O que aconteceu que eu perdi vocês todos? Sei lá, deu uma zebra aqui, acho que eu esbarrei em algum lugar e tem uma informação que a sessão foi encerrada porque a sua conta está conectada em outro dispositivo. Bom, continuam me ouvindo? Sim. Tá, que bom. Então, aqui, vocês meio que já responderam. Isso é o produto escalar daqueles vetores. Então, eu vou pegar os vetores, ó, o EI chapéu, produto vetorial com EJ chapéu, e olha o que eu vou fazer, pontinho com o outro vetor, que era EL chapéu, produto vetorial com EN chapéu. Tá certo? Então, repetindo o que eu fiz até aqui. Eu identifiquei esse epsilon IJK com a componente K do produto vetorial de EI chapéu por EJ chapéu. E eu identifiquei o epsilon LNK como a componente K do EL chapéu com o EN chapéu. E aí eu escrevi aqui. Só que isso está somado em K. E se isso está somado em K, isso é esse produto escalar. Agora, gente, vamos pensar da seguinte forma. Esse camarada daqui é o produto vetorial de dois vetores da base, tá certo? Então, ele é o x chapéu, vetorial y chapéu, y chapéu, vetorial z chapéu e coisas do gênero. Ora, esse produto vetorial ele só pode ser o x chapéu, o y chapéu, o z chapéu com mais ou menos na frente. Vocês concordam? Ou o vetor nulo. Né? Se o i for igual ao j, né? 1, 1 aqui, 2, 2, 3, 3 dá 0. Mas o 1, 2 aqui dá o z chapéu. O 2, 1 aqui dá menos z chapéu. Então, esses caras daqui, eles vão dar sempre mais ou menos um vetor da base. Concordam? Concorda, Laura? Sim, concordo. E esse cara daqui é a mesma coisa. Então, eu tenho agora o produto escalar
de vetores da base, com o mais ou menos na frente. Repito, tem que dar da base, porque aqui são os caras da base, eles são ortogonais aqui, ó. Então x chapéu vetorial y chapéu, que dá o z chapéu, mas poderia ser y chapéu vetorial x chapéu, que daria menos z chapéu, mas não tem jeito. Aqui só pode dar mais ou menos um vetor da base, certo? E aqui também só pode dar mais ou menos um vetor da base. E quanto é o produto escalar de dois vetores da base? Só pode dar quanto? Deixa eu ver se 1, 0, menos 1, né? Exatamente. Então, ó, isso aqui só pode dar mais ou menos um vetor da base, tá? E isso aqui também, esse cara e esse cara. Mas se eles são mais ou menos um vetor da base, quanto é isso que está aqui? Esse produto escalar. Ora, vai dar, como você falou, 0 ou mais ou menos 1. Porque aqui só tem alguém da base, com um sinal na frente, aqui só tem alguém da base. Então não tem jeito, vai dar 0 mais 1 ou menos 1. E aí vem a pergunta, quando dá 1? Ora, esse cara vai dar 1 quando o I, vou botar até em outra cor aqui, ó, quando o I for igual ao L, né, e o J for igual ao N, aí não tem jeito. Aí esses caras vão dar, isso vai dar 1. Concorda? Porque esses caras vão ser o mesmo vetorzinho, né? 1, 2, 1, 2. Então aqui deu 3, aqui deu 3, e esse cara dá 1. Então, e a gente vai ver o menos 1 também. Então, a gente chega à conclusão que o epsilon IJK multiplicado por epsilon L e NK somado em K, ele dá 1 se o I for igual ao... Opa, desculpa. Se o I for igual ao L e se o J for igual ao N. Agora, a outra possibilidade de dar diferente de 0 é quando o I é igual ao N e o J é igual ao L. Aí é como se fosse assim, ó, 1, 2, e aqui seria 2, 1. Aí aqui daria o Z chapéu, aqui daria menos Z chapéu. Então, nesse caso, dá menos 1. Então, essa soma vai ser menos 1 sempre que o I for igual ao N e o J, isso é um J, tá, gente? For igual ao L. Fora isso, dá 0. Então, acabou. Ou seja, está demonstrada dessa maneira interessante aqui. Isso não fui eu, não. Eu vi em algum lugar, tá? Provavelmente o Marcos Vinícius que me ensinou isso. Deixa eu voltar aqui para o azul. Esse J está horrível aqui, né? Deixa eu escrever novamente. Um J melhor. Então, a gente acabou de demonstrar. Pensem, para a gente poder ir adiante também, mas pensem, quem tiver dúvida, pergunta, é claro. Pensem depois nessa solução, mas o grande barato dessa solução foi perceber que esse cara era componente K desse produto vetorial e esse cara era componente K desse outro produto vetorial. E que isso, então, era um produto escalar desses vetores. Ora, e produto escalar, lembrando que esses caras eram vetores da base, só podiam dar mais ou menos 1 aqui, ou 0 também, né? E aí dá 1 quando isso acontecer, e quando isso aqui acontecer, dá menos 1. Então, está aqui essa fórmula que vai ser usada nos outros itens. Eu não vou falar sobre os outros itens para eu poder avançar um pouquinho, porque tem coisa um pouquinho mais complicada mais para frente. Eu vou deixar para vocês fazerem a demonstração. Eu sugiro que vocês assistam. Oi, fala. Eu fiz, só que sem abrir assim, como componente. Eu fiz, tipo, direto. Eu fiz aplicando. Se I for igual a L, então vai acontecer isso. Estou abrindo os casos. Maravilha. Teria problema?
Nenhum problema, nenhum problema. Ok. É isso mesmo. Aqui é só uma maneira mais rápida e bonitinha para a gente explorar outras coisas, né? Relembrar o que era produto escalar, o que é isso, o que é aquilo, a definição. É uma maneira que eu achei interessante. Repito, não me lembro onde eu vi, certamente foi o Marcos Vinícius que me mostrou isso no quadro. Tá? Bom, Professor, os outros itens... Eu Oi, vi, mas não fala. testei uma maneira de fazer isso, mas usando determinante. Você demonstrou usando ideia de Não, eu não. determinante? Não. Oi? Eu vi num livro, testei ainda, que é por determinante. Tá, é porque o epsilon ele aparece na definição de determinantes também, entendeu? Então, quando você está definindo determinantes, aparece lá o epsilon de JK, LM, NOPQ, sabe? E você pode fazer essa demonstração de diversas maneiras. Ah, tá, entendi. O importante agora é o seguinte, é saber essa fórmula. Tudo bem, não precisa saber de cabeça. Eu não quero que ninguém memorize nada, tá? Mas a gente usa tanto que acaba memorizando. Mas o importante é saber que essa fórmula ela é muito, muito usada. E vocês vão usá-la muito. Vocês vão lembrar muito de mim em eletromagnetismo, não tanto aqui em mecânica. O problema 5 eu vou pular, porque o problema 5 é, se eu não me engano, calcular que o E é menos grade do potencial. Então, eu não vou calcular aqui, porque eu quero falar de um outro que é um pouquinho mais complicado. O problema 5 é só lembrar que o E... lembrar não, isso está dito acho que na questão. E aí você vai lembrar quem é o grade. O grade é EI dRom XI. Não é isso que é o gradiente? dRom X, X chapéu, dRom Y, Y chapéu, está aqui. Ó, o índice ele está repetido, então vocês estão vendo um somatório aí. E aí aqui vocês vão botar a expressão e fazer a conta, tá bem? Então é só para fazer a conta e chegar na resposta, tá? Conhecida lá de Física 3. Então eu vou mudar de página e vou para o outro problema, que é um problema, se eu não me engano, ele é obrigatório, né? O sexto problema. Tá. E o sexto problema, ele é um problema que acredito que vocês estejam reconhecendo alguma coisa. Alguém está reconhecendo isso que está aqui? Ó, acho que é um problema de matemática, tá? Só para vocês se familiarizarem com a notação de Einstein, com grades, isso aqui é um 3, tá bem? Alguém está reconhecendo esse tipo de cálculo aqui? Pedro, que fez uma pergunta aí, você está reconhecendo o que é isso daí ou não? Na verdade, se eu fosse você, eu diria que não, porque a minha letra está tão horrível que aquele 3 nem está parecendo um 3, né? Essa podia ser uma boa resposta. Professor, a letra está muito ruim. Fala. Momento de dipolo elétrico, seria? Tem a ver, sim. Ele não é o momento. Isso daí, na verdade, é só um lembrete aqui no cantinho. O potencial de um dipolo pontiforme, ele é 1 sobre 4πε0, P, que é o momento de dipolo, escalar R chapéu sobre R2. Que aqui eu estou escrevendo, é conveniente já para abrir a conta, mas uma outra maneira de escrever é P multiplica por R em cima e embaixo, por R módulo do R, né? Do R vetor. Então, fica dessa forma. Então, esse P escalar R sobre R3, a menos dessa constante, é o momento de dipolo, é o potencial de um dipolo. Tá? E o campo de um dipolo, então agora vamos expandir isso aqui, já está no fim mesmo aqui, ó. O campo eletrostático de um dipolo, ele é menos o gradiente dessa expressão que está aí. E alguém lembra quanto é esse campo? Eu acredito que vocês tenham visto isso em Física 3. Não tenho certeza, porque o curso anda tão curto que, em geral, talvez os professores deem esse campo só ao longo do eixo do dipolo ou perpendicular, mas não no caso geral. Alguém lembra desse carinha?
Eu vou botar aqui, porque aí já fica sendo uma maneira de conferir a resposta. É 3 que multiplica P escalar R chapéu vezes R chapéu, menos P, tudo isso sobre R3. Esse é o famoso campo de um dipolo puntiforme, ou o campo de um dipolo que não é puntiforme, mas você está muito longe dele. Então, ele tem essa expressão. Então, esse é um campo famoso, super importante em física, porque o dipolo é o primeiro termo que aproxima uma distribuição neutra de cargas. E quando vocês estudarem radiação, por exemplo, o primeiro termo de radiação vai ser a radiação de um dipolo oscilante, é o que vocês vão estudar. Então, esse campo daqui, quem nunca viu, é importante. Esse cara é muito, muito importante. E aqui está sendo um exercício de matemática, mas ele não está à toa aqui. Esse exercício está porque esse cara, a menos de uma constante e de um sinal, ele vai dar exatamente o campo eletrostático de um dipolo. Tá? Mas eu só vou botar aqui o iniciozinho, e o que vocês teriam que fazer aqui, ó, é algo assim. Ó. Quem é grade? Grade é EI derrom XI. Beleza, então está somado em I. E quem é esse cara que está aí dentro? Eu vou ter PJ XJ sobre R3. Certo? Eu abri esse produto escalar. O P é constante, né? Então, eu tenho PJ, EI chapéu, e eu tenho que calcular essa derivada. Vou só deixar ela aqui ainda. Depois eu vou até introduzir uma outra anotação. Esse derrom XI, eu vou escrever mais adiante. Mas hoje não vou fazer isso não, porque já está no final. Eu vou escrever isso aqui assim, ó, derrom I. A gente ganha espaço e tal, mas por enquanto é isso aqui. Então, ó, fica XJ sobre R3. E aqui eu vou andar só mais uma linhazinha, tá? Que é o seguinte, mas eu vou perguntar para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer derivada do primeiro pelo segundo, mais primeiro pela derivada do segundo. Então, Laura, me diz aí, quem é derrom XJ, derrom XI? Quanto é derrom XJ, derrom XI? Eu me confundo um pouco com esses I e J. Tá. Tá tudo certo, né? É 1, então, certo? Não, porque o J pode ser 2 e o I pode ser 1. Esse okay. XJ ele pode ser XYZ. Eu estou chamando de 1, 2, 3 para facilitar por conta dessa notação. Então, aqui é como se você estivesse fazendo, ó, derrom X de Y, isso é 0. Agora, derrom Y de Y, isso é 1. Entendi. Derrom Y de Z, isso é 0. Derrom Z de Z é 1. Então, quem é derrom XI do XJ? Ora, ele vai ser 1 quando I for igual a J. E vai ser 0 quando I for diferente de J, concorda? Sim. Então, isso aqui é a delta de Kronecker sobre R3. Esse é o primeiro termo. Foi a derivada do XJ em relação a XI. Quando I for igual a J, isso dá 1. Quando I for diferente de J, isso dá 0. Quem se confundir, pega um exemplo. I igual a 1, J igual a 2, I igual a 1, J igual a 1. E vai montando. Isso vai facilitar nesse início. Depois, isso vai estar no sangue de vocês, entendeu? E o segundo termo vai ser, agora, o XJ vezes a derivada do R3. R3, 1 sobre R3 é R elevado a menos 3. Então, isso vai dar menos 3 de 1 sobre R4. Estou fazendo regra da cadeia. Derrom R, derrom XI. Isso que a gente tem que fazer. Agora, esse carinha aqui, e é a última coisa que eu vou fazer aqui, depois eu vou dar uma dica do outro para encerrar, esse tipo de cálculo vai aparecer muitas vezes para a gente. E esse cara, ele é o seguinte, derrom XI, quem é o R? Vocês concordam que o R é
x2 mais y2 mais z2 elevado a meio. Então, ele é x1 quadrado mais x2 quadrado mais x3 quadrado elevado a meio. Eu vou escrever assim, ó, xk elevado a meio. Por que eu escrevi assim e não escrevi xk ao quadrado? Alguém saberia me dizer? Laura, você mesma. Porque ou quem não teria quiser soma? te ajudar também. Por que eu não escrevi xk quadrado? Eu acho que porque não teria soma e não daria o R. Exatamente. Se eu escrever xk ao quadrado, não tem soma. Escrevendo xk, o índice k está repetido. Então, aqui é x1 quadrado mais x2 quadrado mais x3 quadrado, elevado a meio. Isso é o R. Ora, quanto dá isso? Dá 1 meio desse cara elevado a menos meio, que é ele lá embaixo, elevado a meio, vezes derivada do que está aqui dentro. A derivada do que está aqui dentro é derivada do primeiro pelo segundo, mas primeiro pela derivada do segundo. Mas como eles são iguais ali, né? Isso vai dar 2 vezes derivada do primeiro pelo segundo, tá bem? E agora, quanto é derrom xk, derrom xi? A gente já fez isso antes, né? Quanto é derrom xk, derrom xi? É zero. Oi? É a delta de Kronecker, porque se k for diferente de i, essa derivada dá zero. É tipo derrom z, derrom x, derrom z, derrom y. Mas quando k é igual a i, isso é 1 vezes xk. Tá bom? É derivada do primeiro pelo segundo, mas primeiro pela derivada do segundo dariam 2 termos iguais a esse. Por isso que eu botei 2 aqui. E aí, então, eu cancelo esse camarada. Somando em k aqui, isso aqui vai dar xi, né? Somar em k aqui, isso dá xi. Isso que está aqui, gente, isso aqui é o R de novo, né? Então, sobre R. Então, esse cara já vai dar, olha só, eu já vou usar, bom, no fundo já vai ser a resposta. Se eu somar no primeiro termo o J, o que a delta de Kronecker faz? Ela pinça J igual a I. Então vai ficar PI é I sobre R3, tá certo? Esse é o primeiro termo. Esse delta de J, PJ, deu PI, é I. E o outro termo deu menos 3. E aí eu tenho PJ com XJ, esse cara com esse. Tem ainda o EI chapéu. Tem esse XI que veio daqui, sobre R com aquele R4, aqui já deu R5. E aí, em uma linha, identificando esses caras, vocês chegam na resposta, que é esse cara aqui com o sinal trocado. Tá? Deixa eu só, nesse pedacinho aqui, em 2 minutinhos, que eu estou terminando a aula agora, em 2 minutinhos, o caso seguinte é um pouquinho mais trabalhoso, mas vocês vão ficar felizes de saber, só que isso vocês não viram em Física 3, mas acreditem em mim, que assim como tem potencial escalar, quando você está na eletrostática e tal, vai existir um potencial vetorial, cujo rotacional dá o campo magnético. O campo E é menos grade V na eletrostática, mas na magnetostática vocês vão ver que o B vai poder ser escrito como rotacional de um potencial chamado potencial vetor. E esse cara daqui, ele é exatamente o potencial vetor de um dipolo, o potencial vetor de um dipolo magnético, que vai ser dado, esse cara vai ser o momento de dipolo magnético. Mas aqui é só uma conta matemática. Eu só vou botar a primeira linha dela para vocês terem um ponto de partida. Isso é um produto vetorial, certo? Só que aqui é o nabla e aqui é um vetor. Ah, mas esse vetor é um produto vetorial? Calma, gente. Deixa ele aí.
Então, primeiro, quem é um produto vetorial? Produto vetorial é componente I do primeiro. Quem é a componente I do nabla, gente? Quem é a componente I do nabla? Quem é o nabla? O nabla não é derrom, X, X chapéu, derrom, Y, Y chapéu, derrom, Z, Z chapéu? Então, eu estou perguntando para vocês, se eu perguntasse qual é a componente X do nabla, vocês iam dizer derrom, X. Qual é a componente Y do nabla, vocês iam dizer derrom, Y. Qual é a componente I do nabla? É derrom, XI. Essa aqui é a componente I do nabla. Agora, eu quero a componente J do vetor. Então, eu vou pegar a componente J desse vetor, é M vetorial R, componente J sobre R3. E agora eu tenho que botar aqui o epsilon com quem? Com I, J, K, EK. Repetindo o que eu fiz, gente. Vou só melhorar isso aqui. Eu tenho um produto vetorial. O primeiro cara era o nabla, o segundo vetor era... Esse é um operador vetorial. O segundo é esse vetorzão aqui, que tem já esse produto vetorial. E como é que é produto vetorial de dois carinhas? Componente I do primeiro, componente J do segundo, epsilon de I, J, K, EK. E agora, com calma, façam sempre tudo com muita calma. Vocês vão pegar a componente J de um produto vetorial. E quem é esse cara? Esse cara a gente sabe que é o ML, o XN, que é a enésima componente do R, mas agora tem que aparecer o epsilon de L, N, e agora tem que aparecer o J, que é o carinha que está aqui. Ó. Pronto. Então, agora vocês já viram que vai ter um produto de épsilons aqui. Cuidado com o posicionamento do índice que está repetido, tá? A maneira como a gente demonstrou lá, para não errar sinal. Então, esse produto de epsilon contraído em J já vai dar aquele delta-delta menos delta-delta. E vocês vão ter que abrir essa derivada de um monte de carinhas, né? Tem xn sobre R3. É o mesmo tipo de derivada que vocês fizeram ali em cima. E aí, vocês vão fazer uma conta e, como eu falei que isso está ligado com dipolo magnético, não sei o quê, eu vou botar a resposta para pelo menos vocês saberem se chegaram na resposta correta ou não. A resposta aqui vai ser 3, no lugar do dipolo elétrico seria o dipolo magnético, R chapéu, ela pode ser colocada dessa maneira. Escalar R chapéu vezes R chapéu menos M sobre R3. Entendeu? Então, essa é a resposta. Então, gente, vou encerrar aqui. Deixa eu salvar também, que aí eu já garanto o PDF disso tudo. Se der zebra na gravação, pelo menos tem o PDF. Por favor, peguem a lista que agora todos têm. Eu vou começar a montar esse grupo de Gmail lá da turma, para todo mundo receber tudo sempre. Conversem entre vocês, discutam bastante, solicitem encontros com os monitores, que são pessoas bem animadas, e façam a lista. Repito, o meu curso são as listas, tá? E peço para a aula que vem todos lerem a seção 2.1 e 2.2 da apostila. Repito, por favor, leiam as seções 2.1 e 2.2 da apostila, sobre referenciais, referencial inercial e função movimento, que são coisas muito importantes para a gente depois entrar nos princípios da dinâmica, que já é 2.3. E é a coisa mais bacana que o Marcos escreveu na apostila, são os princípios da dinâmica. Para a gente entender isso, é bom estar com esses conceitos de referencial e de função movimento, função velocidade, função aceleração. Beleza? Gente, algum comentário, alguma pergunta? Farina, só um comentário? Claro.
Eu salvei o chat e mandei lá no grupo do WhatsApp, porque teve gente que não veio hoje. Aí o pessoal tá preenchendo os e-mails e os nomes lá. Eu posso te mandar por e-mail depois. Pô, cara, te agradeço muito, porque agora eu ia ter que ficar usando assim todas as minhas habilidades tecnológicas para descobrir como é que faz um print screen. Relaxa. Te agradeço, então. Manda para mim por e-mail. Tá bom. Tá bom? Gente, eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Interrompi e eu vou interromper a gravação, né? Eu tenho que interromper a gravação, né? Interromper a gravação.